Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor Fábio Cáceres, novamente aqui nos estúdios do Legal Educacional, para dar continuidade a este curso que nós montamos aqui, de uma bateria total de 15 aulas sobre processo civil. E na nossa aula de hoje, eu quero bater um papo com vocês sobre o procedimento comum no novo CPC. Isso aí, procedimento comum, você encontra lá a partir do artigo 318 do novo Código de Processo Civil. Professor, o que é importante dentro deste estudo? Primeiro, você precisa conhecer a organização procedimental do Código, de maneira que você não confunda, por exemplo, a petição inicial. Lá na nossa aula de petição inicial, eu disse para vocês que os requisitos estão no 319, que um dos requisitos é informar se tem ou não interesse pela conciliação, porém, que essa obrigatoriedade só se aplica ao procedimento comum, pois se você estiver diante de um procedimento especial ou de um procedimento de execução ou cumprimento de sentença, você não vai pedir aquela audiência. Por quê? Porque ela é típica do procedimento comum. E para não cometer esses equívocos na hora de, por exemplo, confeccionar a petição inicial, é importante que você conheça a organização procedimental do Código. Muito bem. No passado, nós tínhamos lá uma grande confusão de procedimentos, ritos. O novo CPC facilitou a vida de todo mundo. Por quê? Porque no novo Código, nós temos o procedimento comum, nós temos os procedimentos especiais, nós temos o procedimento de cumprimento de sentença e o procedimento de execução fundada em título extrajudicial. Então vejam, ou o meu processo vai tramitar pelo procedimento comum, ou ele vai tramitar por algum procedimento especial, ou o meu processo vai tramitar pelo procedimento de cumprimento de sentença, ou ainda ele vai tramitar pelo procedimento de execução fundada em título extrajudicial. Então agora eu não preciso mais me preocupar, professor, mas o rito é sumário, o rito é ordinário. Esqueçam. Essa questão de divisão de rito ou de rituais, ela desaparece no novo Código. E aí vem uma dica para vocês. Como identificar o procedimento do meu caso? Simples. Lembrando que nesta aula nós estamos falando de processo civil. Então eu estou desprezando aqui o mundo dos juizados especiais. Legal? Não estou falando de juizado especial civil, juizado especial federal, juizado especial da fazenda, enfim. Eu estou concentrando o tema de hoje na justiça comum. Legal. E na justiça comum, Código de Processo Civil, portanto, o que acontece? O cliente vem e te traz um problema. Você tenta resolver o problema por métodos alternativos de solução de conflito, mediação, conciliação, enfim, não consegue. Só resta judicializar, ou seja, propor uma ação judicial. Como que eu sei qual é o procedimento? Simples. Os procedimentos especiais estão todos taxados lá no código, no livro dos procedimentos especiais. Então, primeiro, eu sugiro que você verifique se o caso do seu cliente não pode ser resolvido por algum procedimento especial. Será que é possível resolver por monitória? Ah, não é. Bom, será que é possível eu resolver por meio de uma ação de consignação em pagamento? Ah, não, também não dá. Será que é alguma possessória? Nossa, não é nenhuma possessória. Bom, será que é uma ação de exigir contas? Ah, também não é. Enfim, depois que eu eliminar a possibilidade de enquadramento de alguns dos procedimentos especiais, eu vou agora verificar se o meu cliente não tem um título. Será que o meu cliente não tem um título executivo judicial? Porque se ele tiver um título executivo judicial, eu vou propor um cumprimento de sentença. Ah, o meu cliente não tem título executivo judicial. Bom, deixa eu analisar se esse documento ou esse problema do meu cliente não revela
um título executivo de natureza extrajudicial ou extrajudicial, como você preferir. Ah, também não encontrei nada aqui. Legal. Notem que eu eliminei os procedimentos especiais. Notem que eu eliminei a possibilidade de cumprimento de sentença. Eliminei também a possibilidade de propor uma ação de execução fundada em título extrajudicial. O que sobra? Residualmente, se não é nada disso, só pode ser o procedimento comum. E aí, eu vou cuidar do problema do meu cliente com as regras estabelecidas, a partir do artigo 318 e seguintes do Código de Processo Civil. Poxa, professor, essa dica vale ouro, porque aí eu não fico lá dentro do fórum tendo aquele problema, né? Eu distribuo a inicial, o juiz emende para adequar o procedimento. Isso não é comum, isso tinha que ser procedimento especial. Ora, por que você optou por monitória se você tem título? Aqui você tinha que propor uma ação de execução. Ora, isso daqui não tinha que ser procedimento especial, isso aqui tinha que ser procedimento comum. Para evitar essas emendas que são geradas por pura falta de conhecimento, fica essa minha dica simples, mas relevantíssima para você. Ah, professor, eu adorei essa dica. O que mais o senhor tem a nos dizer? O propósito ou a proposta destas aulas é exatamente isso: mostrar para você a relevância de estudar processo civil, a relevância de estudar direito civil. Venha se especializar conosco, aperfeiçoe o seu conhecimento jurídico. Eu tenho absoluta certeza que com o Legale, você se tornará um grande especialista em direito. E aí, eu costumo brincar com os meus alunos que advogado que sabe processo civil é queniano em São Silvestre. Ninguém alcança. Dispara na frente, está mais preparado, tem melhor condicionamento, tem melhor vigor físico. Aqui no Legale, nós queremos que o vitorioso seja você. Até a aula inaugural do nosso curso. Lembrando, dia 28 de agosto de 2018. Até lá, meus amigos.